Olá, meus queridos, mais uma vez estou aqui para ler mais uma palavrinha de Deus. E a palavra ainda se encontra lendo o livro de Gênesis. E hoje nós vamos para o capítulo 4 de Gênesis. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Glorificado seja Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardando do meu irmão. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus que disseste a voz do sangue do teu irmão: clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares, a terra não te dará mais a sua força. Fugitivo errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela conheceu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque.
E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Matusalém. Matusalém gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubá. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e argão. E Zilá também teve a Tubá Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubá Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7 é, e tomou Adão o conhecer, a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse, ela Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Meus amados, nessa mensagem nós vemos o nascimento de Caim, Abel e Sete. E a partir do versículo 8, nós vemos falar do primeiro homicídio cometido pelo próprio irmão. Meus amados, daí então nós vemos a violência se multiplicando dia após dia, e no decorrer dessa mensagem nós vamos ver a violência aumentando. E hoje nós vivemos em meio a uma guerra, tanto carnal como espiritual. O inimigo anda atacando as famílias para que haja destruição. O inimigo quer envergonhar o nome santo do nosso Criador. Quando nós damos brecha, o inimigo tenta de todas as formas envergonhar o nosso Criador. Porque fazendo isso, nós dando brecha, o inimigo acha brecha de tentar acusar aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nessa mensagem nós vemos o triste acontecimento, o irmão matar o próprio irmão. E de repentemente ser lançado fora. Nós vemos que não é fácil recomeçar. O recomeço é difícil. E nós vemos que ele foi tirado da própria terra, aonde ele tinha suas heranças. É difícil, meus amados. Recomeçar não é fácil. Mas ele recomeçou, teve filhos. E a história nós vamos ver no decorrer da leitura dessa mensagem. Glorificado seja Deus para todo sempre. A partir do versículo 8, nós vamos ver aqui, aonde fala da voz do Senhor. Vou trazer aqui
o ponto referente. A morte de Abel e o cuidado de Deus, por ele demonstrar que Deus, no discurso de todas as eras, observa atentamente todos os que sofrem por viver em retidão diante dele. Deus conhece o sofrimento desses justos e o dia chegará em que ele agirá em favor deles, para fazer justiça e eliminar todo o mal. Glorificado seja Deus. Então, meus amados, esse ponto referente aqui ao versículo 10, a mensagem está dizendo que Deus jamais esquecerá de mim e nem de você. Jamais o Senhor que nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele esquecerá de mim e esquecerá de você. A palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Às vezes nós queremos se apressar porque as coisas não dão certo, nós faz uma coisa de um jeito, acontece de outro. É porque nós queremos fazer do nosso jeito. E a palavra de Deus também vai dizer que os nossos planos não são os planos de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. O que Deus tem para mim e tem para você é bem maior e bem melhor do que nós sonhamos, do que nós planejamos e do que nós desejamos. E muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Se as coisas acontecessem do nosso jeito, nós não dependeríamos de Deus. Nós queríamos ser livres para fazer aquilo que nós quiséssemos. Mas a palavra de Deus, ela é justa, ela é pura, ela é eficaz. O Senhor nos dá o livre e arbítrio para nós escolher o caminho certo e o caminho errado. Mas a palavra de Deus vai dizer que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E tudo no tempo dele se cumprirá conforme a vontade dele. Eu e você pode fazer tudo o que quisermos. Nessa mensagem, nós vemos aqui que o irmão se irou-se com o outro porque não foi aceito o seu sacrifício. E quantas vezes eu e você não ficamos tristes quando nós pedimos algo ao Senhor? E de repentemente aquele algo que nós temos pedido, nós não vê chegar em nossas mãos. É porque o Senhor tem algo maior e melhor para nos dar. Tem hora que nós fica triste, nós trabalha de um lado e de outro e as coisas não prosperam. É porque tudo é no tempo do nosso Criador. Ponto referente aqui ao versículo 11. Agora maldito és tu. Caim foi amaldiçoado por Deus no sentido de Deus já não abençoar seus esforços para extrair da terra o seu sustento. Caim não se humilhou com tristeza e arrependimento diante de Deus, afastou-se do Senhor e procurou viver sem a sua ajuda. Meus amados, se nós analisarmos essa palavra, cada versículo dessa palavra nós vamos ver o que Deus quer falar aos nossos corações. Lá no versículo 15, a mensagem vai dizer: saiu Caim de diante da face do Senhor. Caim e seus descendentes foram os cabeças da civilização humana até hoje, desviada de Deus. A motivação básica de todas as sociedades humanistas
está em superar a maldição, buscar o prazer e reconquistar o paraíso, sem submissão a Deus. Noutras palavras, o sistema mundial fundamenta-se no princípio da autorredenção da raça humana na sua rebelião contra Deus. Meus amados, quantos tem aí que não querem se chegar a Deus, não querem se dobrar, mas a palavra de Deus vai dizer que todo joelho se dobrará e todos confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e veio para nos salvar. Mas muitos ainda estão aí rebeldes, sem querer. Quanto tempo eu passei? Eu passei 27 anos da minha vida fora dos caminhos do Senhor. Ainda hoje eu sou falho, tem hora que eu me pego pensando por que muitas das vezes nós somos falhos, por que eu sou falho, por que eu sou fraco. Tanto que eu tenho me esforçado, mas eu ainda me vejo falho, muito mesmo. E olha que eu tenho me esforçado, mas eu me encontro cheio de falhas, cheio de defeito, cheio de fraquezas. Caim e sua mulher, Adão e Eva tiveram outro filho e filhas. Caim, portanto, deve ter se casado com uma das suas próprias irmãs. Semelhante relacionamento foi uma necessidade no início, posteriormente. Devido à proliferação dos funestos efeitos da queda e os casamentos entre parentes multiplicarem as anomalias biológicas nos filhos, esse tipo de casamento foi proibido. Tomou Lameque para si 2 mulheres. Lameque foi o primeiro a rejeitar o princípio do casamento monogâmico ordenado por Deus. A depravação hereditária estava se alastrando progressivamente no lar e na família. No 26, invocar o nome do Senhor. Sob o incentivo de Enoque, tiveram começo as orações e o culto público ao Senhor, onde invocar o nome do Senhor refere ao culto público. Os familiares ímpios de Caim organizaram e dirigiram suas vidas em torno das artes e empreendimentos seculares e instituirão um modo de viver voltando para a ativez e a oragacia, a família de Sete. Ao contrário, invocava o nome do Senhor, expressando assim a sua dependência dele. Dessa forma, 2 descendências totalmente diferentes foram ocupadas a terra, a dos judeus e dos glorificados, a dos judeus e a dos ímpios. Glorificado seja Deus. Meus amados, nessa mensagem nós vemos
tudo isso que o Senhor quer nos falar, tudo isso que o Senhor quer nos apresentar. Duas gerações totalmente diferentes, uma geração a qual, mesmo sendo sangue, uma tomou uma posição e outra tomou outra. Mas aqui nessa mensagem nós vemos, por meio de Enos tiveram começo a oração e a culto público ao Senhor. Glorificado seja Deus. Meus amados, daí então começa aí um exemplo de Enos começar a servir ao Senhor. Glórias a Deus pela vida, né? E por esse começo. E aqui estamos nós anunciando a mensagem do nosso Criador. Amém? Fique com ela e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, abençoa essa pessoa que for ver essa mensagem até aqui. Abençoa aqueles que se encontram presos, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos em suas casas. Abençoa, Pai querido, aqueles que se encontram depressiva. Abençoa aqueles que se encontram necessitados de pão. Abençoa, Pai, aquele que se encontra desempregado, meu Pai. Seja o sustento dessa casa, dessa família, desse homem que se encontra desempregado. Pai, chega na vida daquela pessoa que tem lutado, tem batalhado, meu Pai, e não tem visto prosperidade dentro da sua casa, meu Pai. Abençoa, Pai querido, tem misericórdia desse ser humano e abençoa o trabalho dele, abençoa o trabalho dela. Faça com que prospere, meu Pai, o suor do rosto dessa pessoa, meu Pai. Quantos tem aí, trabalham e não verem a multiplicação. Ô, Pai, chega com a tua providência divina, tem misericórdia dessa família, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que trabalha e não tem visto a prosperidade dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço que o Senhor abençoe a minha vida, a minha casa e a minha família. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E graças a Deus.